Bem-vindo ao nosso Condomínio Descomplicado e hoje nós vamos falar sobre inadimplência neste período de pandemia. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. E para falar de inadimplência, nada melhor do que conversar com um especialista, o Aristeu, da Duplique, que é a nossa apoiadora do programa Condomínio Descomplicado, está conosco justamente para tratar destes assuntos, como tem se comportado os condomínios nesse período de pandemia em relação ao pagamento das taxas condominiais. Aristeu, é sempre uma satisfação ter você aqui no nosso Condomínio Descomplicado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Gustavo, mais uma vez por essa oportunidade. É um prazer estar aqui novamente contribuindo, com informações que a gente vive no dia a dia, Eu estou falando da inadimplência hoje. Inadimplência sempre foi um dos maiores problemas dos gestores, E agora infelizmente com essa pandemia, esse momento que nós vivemos, se torna um pouco pior, com as dificuldades em fazer as cobranças, Mas nós, como o doutor Gustavo falou, é um especialista em cobrança condominial. Estamos fazendo um ótimo trabalho. Felizmente a nossa inadimplência não foi assim tão assustadora como nós pensamos, até porque a nossa maneira de fazer a cobrança é uma cobrança mais humanizada, é uma cobrança mais de entendimento com aqueles que sempre vinham pagando em dia, rigorosamente em dia, tiveram os problemas aí com falta de emprego ou outro, e deixaram de pagar suas taxas. Então nós entendemos o problema de cada um, facilitando esse pagamento para que não venha daqui a 3, 4 meses isso tornar um valor insustentável que ele não consiga pagar. Fazemos essa cobrança, como eu disse, de uma maneira mais humanizada e onde temos obtido um bom resultado. Dentro dessa perspectiva da pandemia, Aristeu, você mencionou que não notou no cotidiano um aumento significativo da inadimplência. A gente tem percebido no mercado que houve uma histeria e um frenesi bastante grande lá no início, lá em março, lá em abril, que as pessoas realmente ficaram bastante preocupadas e com toda a razão sobre o pagamento de taxa condominial. Então, diversos condomínios, diversos síndicos pediram orientações no sentido de posso reduzir a minha taxa condominial, posso dar desconto na taxa de condomínio, posso fazer a suspensão de cobrança das taxas extraordinárias com relação aos rateios. Como vocês têm enxergado isso, esses percentuais? Quais foram as métricas? Então, como se disse, houve no início, essa euforia toda de como seria e tal, até muitos solicitando a prorrogação do vencimento da sua taxa condominial, uma coisa que não é possível, E quanto à redução das taxas, digamos assim, da redução das taxas também, que não é possível, solicitação para nós, aqui diretamente para nós, onde que nós emitimos os boletos bancários, entregamos a cada condomínio, foi solicitada a redução de valores de juros e multas, mas isso está na própria legislação, que é impossível fazer, mesmo que se não tivesse uma garantidora, o próprio síndico ele não tem autonomia para esse procedimento de redução de taxa, redução de multas e juros, Então, o que nós tivemos foi várias solicitações disso, mas repassando, seguindo a legislação que nós não poderíamos verificar. Quanto às chamadas de capital, vários síndicos excluíram dos boletos as taxas, os valores de chamadas de capital, também prevendo, e de acordo com a necessidade deles, do condomínio, para que essa chamada de capital prorrogada e cobrada num futuro próximo melhor aí, que é o que nós esperamos.
Dentro dessa premissa, Aristeu, é bastante interessante que você que está nos assistindo entenda que o condomínio ele faz a sua previsão orçamentária de maneira anual lá na forma do artigo 1350, aonde o síndico recepciona um cheque, é como se fosse um cheque outorgado pela Assembleia Condominial, que é o valor, é o teto do limite de gastos mensais que ele pode incorrer. Então, se o síndico autonomamente começa a conceder descontos, diferentemente de uma empresa que visa o lucro, o condomínio não visa o lucro. O condomínio é um rateio de despesas coletivas para que se mantenha operacional e funcionando a própria entidade condominial com relação a todos os seus serviços. Então, se ele concede desconto, o que vai acontecer é que o condomínio não vai conseguir pagar as suas obrigações. Da mesma forma, se os condôminos não pagam as suas obrigações condominiais, os demais condôminos, os seus vizinhos, acabam pagando a conta, porque acaba impactando nas despesas condominiais essa questão da arrecadação. Então é muito importante. O síndico ele não pode efetivamente dar desconto. Onde os síndicos vêm trabalhando nesse aspecto, Aristeu, é justamente na situação envolvendo as chamadas extras. Então, o condomínio fez uma chamada de capital para realizar uma determinada benfeitoria e ainda não executou a benfeitoria. É prudente, nesse período, que seja, assim, suspensa a realização da benfeitoria e também a chamada de capital, caso o condomínio tenha sentido realmente uma dificuldade nessa arrecadação manifestada pelos condôminos. Em relação a percentuais, qual foi o percentual médio que vocês notaram no cotidiano das cobranças, Aristeu, de inadimplência? Então, nós tivemos uma grata surpresa aí, que também, como eu falei no início, né, foi aquela euforia toda que ninguém iria pagar e tal, mas nós, com a nossa cobrança, nosso pessoal especializado em fazer essa cobrança, desculpa repetir, mas sempre humanizada, entendendo o perfil de cada um, nós tivemos um percentual aí nesse período de 5% a 6% de acréscimo, né? Onde a expectativa era que fosse assim um percentual maior, tá todo mundo preocupado, né? Mas tivemos esse percentual, digamos assim, até que razoável, né, para o período e para o momento que nós vivemos. Se cogitou a hipótese lá no início da pandemia, em março, em abril, que chegaríamos a 50% de taxa média de inadimplência. Só que notamos que não aconteceu exatamente desta forma, foi algo mais brando. Então, os condomínios agora já têm métricas, eles já sabem como se posicionar diante desse período de dificuldade, o que não acontecia lá no início da pandemia, em março, em abril. Então agora nós já temos indicadores de como tomar as decisões de maneira adequada. Tomar as decisões lá atrás, lá em março, lá em abril, seria precipitado, até por isso que nós estamos fazendo essa matéria hoje para tratar dos percentuais de inadimplência, porque antes nós tínhamos uma especulação, agora nós temos métricas formais e bem formatadas. Bom, Aristeu, uma satisfação, foi muito bacana ter você aqui conosco, apresentando todos os esclarecimentos para você que está nos assistindo. Então, nós nos vemos na próxima semana. Até mais. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios.